Olá, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje nossa atividade é de geografia. Nós vamos falar sobre a chegada dos africanos e o que eram os quilombos. Na realidade, nós vamos falar de algumas coisas que nós já aprendemos na disciplina de história, inclusive. Mas, como em geografia nós estamos estudando como que o povo brasileiro se formou, nós precisamos rever algumas coisas que a gente já aprendeu, tá certo? Então, lá na página 11 do livro, começa o texto que nós vamos estudar hoje. Então, ele vai contar para nós o que a gente já viu lá na disciplina de história, que nos primeiros 30 anos que os portugueses chegaram até aqui, eles trabalharam muito com a comercialização do pau-brasil. Vocês devem se lembrar que nessa época, inclusive, eles escravizavam os indígenas para ajudar no corte do pau-brasil e no transporte dessa madeira para levar para a Europa. Depois de 1530, eles começaram a trazer a cana-de-açúcar para cá, que também nós já estudamos lá em história. Começaram a construir os primeiros engenhos. Nesta época, a demanda de trabalho aumentou muito e era muito difícil escravizar os indígenas, porque os indígenas eram um povo livre, eles não conseguiam com facilidade. E então eles começaram a escravizar, a trazer os escravos africanos para o Brasil, principalmente lá na região do Nordeste, onde começaram os primeiros engenhos do açúcar. Aqui vocês notem que tem uma imagem mostrando como era esse trabalho no engenho. Nós já vimos algumas imagens desses engenhos também lá na disciplina de história. Mas a mão escrava africana, ela servia para outros tipos de serviços também. Aqui vocês notem que tem essa imagem no nosso livro. Eles estão fazendo calçamento nas ruas, nas estradas, trabalhando na construção. Então, os africanos foram trazidos para cá, escravizados para fazer todo e qualquer tipo de serviço. Quais locais que eles vieram? Esse mapa tem um bem parecido também lá no nosso livro de história. Então ele mostra para nós da onde foram trazidos os africanos que foram escravizados aqui no Brasil. Então, ó, da Guiné, da Nigéria, do Congo, de Angola. Então, todas essas regiões da África vieram esses africanos para o Brasil. Então, vocês notem que eles eram de países diferentes lá da África e foram trazidos até o Brasil para trabalhar como escravos. Mas é claro que para trazer esses africanos, eles não traziam num conforto. A gente vai agora olhar aqui essa imagem, é a imagem de um navio negreiro no interior. Nós já sabemos que nessa época o transporte era exclusivo através das embarcações, dos navios. E acredita-se que vieram para o Brasil mais de 4 milhões de africanos, entre homens, mulheres e crianças. E claro, eles foram trazidos à força, nenhum deles vinham à vontade, de vontade própria. E essas viagens duravam muitos tempos, né? Porque não era rápida a passagem pelo oceano. Ó, se vocês observarem no mapa aqui, olha a distância, né? Então, até esse navio atravessar todo esse oceano, demoravam-se alguns meses, inclusive. E dentro desses navios, eles ficavam como se fosse um porão. Olha aqui, sem nenhum conforto, sem água potável, as condições de higiene não tinha, né? Eles não conseguiam tomar banho, nada disso. Então, muitas doenças se proliferavam nessa região. E, inclusive, muitos desses africanos morriam nesse pedaço de viagem, né? Enquanto eles estavam nesses navios. A escravidão ficou mais de 300 anos no nosso território. Só em 1888 é que foi assinada a Lei Áurea, que era a lei da abolição, que dizia que nenhum povo mais africano poderia ser escravo, não poderia ser escravizado. Mas nesses 300 anos, a gente sabe que eles sofreram o quê? Violências físicas, eles eram separados das famílias, não podiam ficar juntos, não tinham um lugar confortável para viver, nós já vimos que eram as senzalas. Mas esses africanos ajudaram vamos dizer assim, a formar a nossa população brasileira atual. Porque eles trouxeram com eles a cultura que eles já possuíam lá na África. Música, dança, culinária, religião.
E isso faz parte da população brasileira até hoje. Depois, a gente tem lá na página 11, na página 11 não, desculpa, na página 13, nós temos lá falando então sobre os quilombos. O que eram esses quilombos? Mesmo desde o início da escravidão, todos eles tentavam de uma forma ou de outra escapar desses locais onde eles eram explorados e maltratados. E quando eles fugiam, eles iam para uma região de difícil acesso que não fosse fácil deles serem encontrados. A palavra quilombo, ela significa povoação em uma língua africana. Então eles faziam como se fossem umas vilas e esses quilombos era o local então que eles se escondiam para poder viver de uma forma mais digna, mais justa. O quilombo dos Palmares é um dos quilombos mais famosos que teve no Brasil. Esse quilombo, ele ficava na região do estado de Alagoas e foi o que teve a maior quantidade de pessoas vivendo, mais de 20 mil habitantes vivendo nesse povoado. Então era um lugar bem grande. Aqui vocês observam que esse quilombo dos Palmares hoje é um parque e aqui ainda se tem algumas instalações da época em que ele era realmente ainda um quilombo. Aqui a gente tem uma imagem que também está presente lá no livro de vocês, que mostra o preparo da farinha numa comunidade quilombola que existe até hoje. Muitos descendentes desses africanos, eles ainda continuam vivendo nessas comunidades, nesses quilombos que serviam uma vez para esconderijo. Hoje em dia, claro, não existe mais a escravidão, mas essas regiões foram preservadas e tem muita gente que ainda vive de acordo com os costumes daquela época, daquele povo que originalmente veio da África. Então aqui a gente tem uma imagem que foi tirada em 2018, essa foto. Também tem no livro de vocês. A partir daí nós vamos fazer nossas atividades. As nossas atividades, elas vão estar na página 14 e são só até o número 4. Tem uma atividade 5, mas essa atividade 5 vai ficar para a nossa próxima aula, tá certo? Nós vamos fazer só essas 4 que estão aqui. A número 1, vocês vão fazer um X nas alternativas que estiverem corretas. Então, como ele está dizendo nas alternativas, tem mais do que uma que é correta. Então, é sobre só os navios negreiros, que eram aqueles navios que traziam os escravos da África. Eram grandes embarcações que traziam pessoas na condição de escravizados do continente africano para o Brasil. Isso é verdade. Eram grandes navios que traziam essas pessoas como escravos para cá. Então, a primeira já está certa, tem que assinalar. As viagens eram longas, duravam mais de 2 meses e muitas pessoas acabavam morrendo em razão da falta de água potável, de alimentos, falta de higiene. Isso também é verdade. A professora já falou isso para vocês quando a gente estava olhando o texto lá do nosso livro. Os navios negreiros fizeram parte de uma história de opressão e maus tratos aos diversos povos africanos. Também é verdade, porque o povo não vinha porque eles queriam vir, eles eram obrigados, né? Eles vinham contra a sua vontade. Então, na número 1, todas as alternativas são corretas, certo? Número 2, os africanos escravizados que chegavam ao Brasil falavam a mesma língua? Tinham a mesma cultura? Explique. Não. Por que eles não tinham a mesma língua? Porque eles vieram de regiões diferentes da África. Se vocês voltarem lá no mapa, que tem as setinhas indicando, vocês vão observar isso. Como eles vieram de regiões diferentes da África, eles trouxeram línguas e culturas diferentes também. Número 3. Cite alguns exemplos de contribuição dos povos africanos para o desenvolvimento do território brasileiro. Então, nós temos lá um parágrafo inteiro que fala sobre isso, quais foram as contribuições que os povos africanos trouxeram para nós. E, inclusive, a professora colocou aqui no vídeo. O que eles trouxeram para nós? A cultura deles, que era danças, músicas, culinária, religião. Tudo isso os africanos trouxeram para contribuir com a nossa cultura hoje, inclusive. E qual era a importância dos quilombos? Por que os quilombos foram importantes? Porque foram locais aonde os africanos podiam se refugiar e fugir daquela vida de escravos que eles tinham,
né? Eles conseguiam escapar daquele regime de escravidão. Então, é sobre isso que vocês vão responder na número 4. As atividades, então, como eu disse, vão até essa daí. A número 5 vocês vão deixar sem fazer, tá ok? A atividade, então, vai ser essa. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar chamando a professora. Uma boa atividade e até mais!